Olá, meus irmãos, já estamos aqui ao vivo para gravar mais um episódio do nosso podcast Remanescente, né? Amém. Irmãos, estamos então adentrando o quinto selo. Já tratamos aí o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. E agora chegamos no quinto selo. Como a gente viu nos outros selos, após a abertura do primeiro, a gente conseguiu chegar numa conclusão de que esses selos, eles vêm sim contando a história da última semana. Eles vêm contando exatamente a história da última semana, e parece que quando chega nesse quinto selo, ele vai nos levar diretamente para a metade da semana. Parece que eles nos dá uma amplidão e nos mostra aquele momento chegando, o momento da perseguição. E a gente vai tratar um pouco sobre isso, entre outros pontos que a gente vai trazer aqui também. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Márcio para trazer a visão dele sobre o quinto selo. Antes eu vou ler o que está dito ali no versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Meu irmão Márcio, o que o irmão pode nos trazer aí a respeito desse texto? Amém, meus queridos. Então vamos lá, né? Vamos trazer uma pequena contribuição aqui. O assunto, primeiramente, eu queria dizer que é um assunto muito, muito abrangente, né? Eu até tive trocando alguns áudios aqui com o irmão Wagner, e eu ainda não fiz isso no meu canal, que seria dar um zoom, né? Num dos selos, por exemplo, né? Na verdade, é um desafio para a gente, porque não tem como você focar só apenas naquele detalhe, embora o intuito, o propósito aqui da gravação é exatamente mostrar esse momento onde a gente está ali, né, segundo o que foi lido, está na metade da semana. Um grupo que já foi morto, ou que vai morrer, né, está morrendo, e um outro grupo que ainda vai morrer. E hoje o que Deus colocou no meu coração, ao decorrer da live, a gente vai sim falar talvez do Sheol, no mundo dos mortos, os pontos ali que são interessantes da gente destacar. Mas um outro ângulo, um outro aspecto, né, que Deus trabalhou no meu coração, é falar essas pessoas que já estão mortas debaixo do altar por causa do testemunho que sustentaram e por causa da palavra de Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 9, João vai falar, né? É realmente uma situação semelhante a essa. Olha, eu estava na ilha de Pátimo, aonde eu fui levado por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. E toda vez que o Apocalipse quer mostrar algo relacionado à morte dos santos, sempre vai estar trabalhando com a palavra testemunho, né? Eles sustentaram o testemunho, por isso morreram, ou venceram a besta por causa do testemunho e por causa da palavra de Deus. Então, esses dois elementos, testemunho e palavra de Deus, eles estão contidos lá nos evangelhos, nas cartas paulinas, você vai encontrar muito isso, né? Testemunho de Jesus, quem tem a fé em Jesus, quem guarda os mandamentos, quem obedece os mandamentos. Então, o Apocalipse quer nos mostrar, ele não quer esconder, ele quer nos mostrar de que esse grupo de pessoas que morreram, que estão debaixo do altar clamando, essas pessoas tiveram, sustentaram um testemunho. E o testemunho está relacionado com a palavra de Deus, de pessoas que estão ligadas a Jesus Cristo. Então, não tem como você desmembrar, olha, a igreja tem o testemunho de Jesus, a igreja é santa, a igreja é fiel, a igreja obedece a Jesus. Só que na grande tribulação, a igreja não pode estar dando testemunho de Jesus, porque a igreja não está mais aqui. Então, infelizmente, nós temos, sim, uma multidão esmagadora de irmãos ainda que tem esse pensamento, essa tendência em crer, né? Inclusive, né, no livro do Apocalipse, eles vão pular uma parte do livro, né? Chega no capítulo 4, eles vão direto lá para o 19, né? Porque do 4 até o 19 não aparece a palavra igreja, né? Mas aparece a palavra santos, né? É importante destacar a palavra santos, porque lá no livro de Daniel é falado, né, que os santos do Altíssimo estavam sendo prejudicados, magoados, sofrendo na mão da besta, até que veio o ancião de dia
e faz justiça aos santos do Altíssimo. A mesma expressão que o livro do Apocalipse vai mostrar em vários momentos, que os santos é que tem o testemunho de Jesus, é os santos que guardam os mandamentos, são os santos que têm a fé em Jesus e são firmes, né? São perseverantes. Então, esses pontos, né, que não, assim, não é destacado, sempre quando a gente vê as pessoas, né, falar do livro do Apocalipse, falar da visão, quando eu digo as pessoas, eu estou dizendo no geral, tá, queridos? As pessoas olham, né, e falam, nossa, a besta, né, o anticristo, aquelas coisas todas, né, está fazendo dano na terra, né, tá prejudicando aquele pessoal que ficou na grande tribulação. Mas eles não conseguem, na maioria das vezes, não conseguem se ver, né, nessa situação. Então, assim, já estou finalizando a minha fala como introdução. Então, dentro desse capítulo 6, versículo 9, eu quero ler, o irmão ainda não leu, né? Mas eu acredito que o irmão leu, né? Uhum. Apocalipse 6, 9, né? Uhum. Quando ele abriu os quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, eles têm um testemunho, eles sustentavam um testemunho. Só que, quando a gente olha principalmente lá no capítulo 11 de Apocalipse, Deus dá poder para as duas testemunhas, eles vão profetizar por 1260 dias, né? Vai fazer sinais e prodígios, vão fazer várias coisas na terra, e quando as duas, estou só parafraseando, tá? Quando as duas testemunhas terminarem o trabalho, o testemunho que elas devem dar, a besta que sobe do abismo se levanta, né, e as vence. Ou seja, uma pergunta agora que eu vou colocar aqui, né, pro público aí, né? Se a besta vai se levantar para fazer guerra contra as duas testemunhas, né? Se a gente for visualizar como Moisés e Elias, ou como Moisés e Enoque, eu não sei qual, como se fosse duas pessoas, por que ao decorrer do livro do Apocalipse, quando vai destrinchar, vai esmiuçar em detalhes esses eventos, por que o livro não fala, olha, aquelas duas pessoas, né, estão sofrendo na mão, essas duas pessoas sustentaram, que nem a gente leu aqui, ó, essas pessoas que estão mortas debaixo do altar sustentaram o testemunho de Jesus. Aquelas duas testemunhas do Apocalipse 11 sustentaram a palavra, tiveram um testemunho, né? Então a gente não vai conseguir enxergar, ler no livro, na sequência, essa expressão, como sendo assim, só duas pessoas, né? A mesma coisa eu digo lá no livro de Daniel. Você não vai encontrar duas pessoas sofrendo na mão da besta lá. Lá tem uma besta com 10 chifres, né? 10 chifres e persegue os santos. No livro do Apocalipse ela tem 10 chifres, só que ela tem 7 cabeças, né? É a única diferença. É porque passou o tempo. Mas é o mesmo animal, é a mesma situação, né? Então, finalizando mesmo agora aqui minha fala, eu só quis fazer esse contraste, essas comparações, e antes da gente adentrar mais profundamente aí nos pontos, né? É que não existe explicações, nem nos profetas, nem no Apocalipse, como sendo só duas pessoas fazendo sinais na terra e a besta pelejando contra duas pessoas. Sempre você vai ter um grupo de pessoas, tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse. Amém? Amém, meu irmão. Muito bem colocado. Irmão Ricardo, o que traz para nós aí? Vamos lá. Interessante, né? As almas que clamavam debaixo do altar, nós precisamos ter o entendimento do santuário, ter o entendimento do tabernáculo, que o Senhor, né, colocou, instituiu para Moisés, e Moisés, né, instruiu todo o povo acerca do tabernáculo. Então, o tabernáculo é muito importante para termos esse entendimento de que altar ele está sendo tratado aqui na abertura do quinto selo. A palavra altar no grego aqui é tusiasteron. E esse altar é o altar de sacrifício lá do átrio do tabernáculo. Então, nós precisamos ter esse entendimento que o átrio, onde ali estão os elementos de bronze, os elementos
feitos, no caso do altar de sacrifício, com madeira de acácia revestida de bronze, apontando para o átrio, e o átrio ele vai tipificar nessa visão do tabernáculo celestial a região terrena, o nosso ambiente terreno. Por isso que as almas clamavam debaixo do altar. E debaixo da terra nós temos uma região no qual no Antigo Testamento é chamado de Sheol e no Novo Testamento, no grego, é chamado de Hades. Então nós precisamos ter esse entendimento do altar, que não é o mesmo altar de ouro que se encontra no lugar santo, que mais para frente nós vamos tratar isso no Apocalipse, se Deus quiser. Não é o altar de ouro, não é o altar de incenso, é o altar de bronze que aponta para a terra. E essas almas que clamam debaixo do altar, debaixo da terra, apontam para a região do mundo dos mortos. Nós chamamos de Sheol, também nós chamamos de Hades. Essas almas dos mártires, por que mártires? Porque eles sustentaram durante as suas vidas a palavra de Deus através do seu testemunho. E a palavra testemunha aqui, no grego, é martúria. Martúria, ele é derivado de martus, e martus, do grego, ele significa testemunhas. Por isso que o Senhor vai esclarecer no próprio livro de Apocalipse que teriam que concluir o número dos conservos, daqueles que teriam que morrer por testemunho. Ou seja, ainda haviam testemunhas que deveriam ser mortas pela causa do Evangelho para se ajuntar a essas almas que já clamavam nesta região do mundo dos mortos. E conservo na palavra que em grego é sundoulos, ou seja, pessoas que exercem o mesmo ministério. Por isso que testemunho aponta para testemunhas. Se nós analisarmos mais a fundo no livro de Apocalipse, nós vamos perceber que o anjo vai falar com João, quando João, no capítulo 19 e também no capítulo 22, João ele se ajoelha para adorar o anjo. E o anjo ele vai repreender João falando: olha, não se faz assim, pois eu sou conservo de ti. Ou seja, o anjo, que significa mensageiro, estava mostrando para João: João, eu sou mensageiro, igual você, que também é mensageiro do Evangelho. Não faça isso, adore a Deus. Então nós precisamos entender esses detalhes para chegarmos aí do que significa essas palavras mencionadas, principalmente aqui na abertura do quinto selo. Amém, exatamente. Eu sei que é um assunto difícil, porque muitos não entendem assim, muitos ainda existe ainda uma doutrina chamada de sono da alma, e aí isso acaba impedindo o compreendimento deste mundo dos mortos, que não tem nada a ver, a gente está trazendo aqui para vocês com muita certeza no que a gente vai trazer, não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Não tem nada a ver, os irmãos não confundam isso, por favor. O que a gente está trazendo aqui é que existe sim o mundo dos mortos, e o que estamos trazendo, o que este selo está trazendo é um clamor daqueles que foram mortos por causa do testemunho que sustentaram. Agora eu trago para vocês o seguinte, tá? Tirando esse parênteses, me fez meditar. Eu acredito que o irmão Márcio pode me responder isso um pouco melhor. Esses que estão clamando não necessariamente são somente os que estão passando ali pela última semana, que a gente ainda vai entrar nos textos, mas sim, acredito que todos os mártires, o irmão trouxe aí uma palavra que se assemelha, né? Testemunho se assemelha com mártir. Então, e vem trazendo todos os mártires que também foram mortos ao longo do tempo. Porque a gente sabe aqui, meus irmãos, e é inegável que muitas testemunhas já surgiram aqui nessa terra e também foram mortas e estão com o quê? Sede de justiça. E é isso que o texto vem nos apresentar. A justiça de um Deus que vem trazer o juízo.
e para trazer também a recompensa. A gente vai ver nos próximos versículos a respeito da recompensa para esses que foram mortos por causa do testemunho que sustentavam. Irmão Márcio, o que o irmão acredita? Também o irmão acredita que são os mártires de todas as épocas que estão ali neste clamor? Amém, sim, concordo. Eu até gravei uma live com o irmão Luiz uma vez. A gente não chegou a finalizar o assunto, né? Como é que fala? Esgotar o assunto, né? Sim. Então, olha só que interessante, né? Mas eu me lembro dessa live. Eu vou pegar um pedacinho dela só para o irmão ver que faz sentido o que o irmão está falando. Quando a gente anda hoje, quando você está andando, por exemplo, na rua da cidade, quando você olha, vê só prédio, para a esquerda e para a direita, você vê aqueles baita prédios, né? Uhum. Embaixo da terra tem muita base, muito alicerce, sabe? Muitas coisas estão debaixo da terra escondida, a gente não vê. O que sustenta aqueles prédios, uma casa, qualquer edifício, qualquer edificação é a base, é o que está debaixo da terra. Não é o que está em cima. Não, mas em cima está firme, sim, mas porque tem uma boa base. Então, realmente, quando se fala dos mártires, dos santos de todas as eras, né? Com certeza eles são a base, né? Por isso que, não lembro aqui, não vou me arriscar a dar o endereço, não. Que a palavra fala que Jesus é a pedra principal, o alicerce principal, né? E os apóstolos e os profetas, né, são o fundamento da edificação. Está lá no livro de Esdras isso, né? Então, tem o fundamento principal, que é Cristo, mas tem os profetas que também estão junto na jogada, nessa mesma base. A igreja, quando se completar todo o número da igreja, que tiver que morrer, todo mundo que morrer, todo mundo vai para debaixo da terra. E isso fala da base, do alicerce da edificação geral da igreja. Somos o alicerce, somos a base, né? Fazemos parte da base. Embora quando termina a construção, ficou completa em cima também, com certeza. Mas a mensagem quer dizer muito, muito mais além, para a gente olhar muito mais por baixo da terra do que em cima, né? Tem muito mais gente debaixo da terra do que em cima, isso que eu quero dizer, né? Se você pegar desde Abel, estou sem luz aqui, se você pegar desde Abel e começar a olhar quem já morreu, né, por causa da palavra, é muito mais do que os que estão vivos, entende? Por isso que a base sempre vai ser maior do que o que está em cima. Mas num todo, realmente, o que o irmão está falando e faz todo sentido. Eu vejo desta forma também. Sim, sim. Não, exatamente. A gente não pode olhar somente para o que vai acontecer à frente sem olhar para o que já aconteceu, o passado, né? E é exatamente o que o texto está nos trazendo. Quando a gente vai rebobinar um pouco, voltar a fita lá para o capítulo 5, a gente vê um trono, que não é o altar, tá? As pessoas não podem confundir esse trono com o altar, que o irmão Ricardo trouxe muito, muito bem colocado aqui. E nesse trono ali, a gente viu os 24 anciões, a gente viu os 4 seres viventes, e eles aí é que estão abrindo, tocando, né? E abrindo esses selos. A gente conseguiu ver que os selos abrindo, eles vêm anunciando essa última semana, tá? E quando a gente vê lá no Apocalipse 11, essa história está sendo contada para a gente de uma forma um pouco mais clara e vem sendo desenhado para nós o que está acontecendo aí nessa última semana. Bom, essas 2 testemunhas surgem, como o irmão Márcio trouxe ali, a gente não entende que as 2 testemunhas são 2 profetas, não, mas uma representação do povo de Israel, do povo de Deus, o Israel espiritual, as 2 casas de Israel, que estão se levantando para o cumprimento dos últimos acontecimentos dessa terra. A gente sabe que a igreja, né, aquela que está posicionada, né, irmão Ricardo, junto aí a esse castiçal, que está cumprindo essa vontade. O que acontece? Nas primeira metade da semana, eles estão pregando destemidamente. E ninguém pode causar dano. Se a gente for ler os textos ali, você pode ler em casa do versículo 3 até o 6, ninguém pode causar dano, muito pelo contrário, elas estão fazendo essas pragas e tudo isso que está acontecendo aqui, que está sendo dito, é elas que estão tendo autoridade para derramar.
E o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo está nos mostrando exatamente isso. Os selos estão nos mostrando isso que está acontecendo. Mas quando a gente chega na metade da semana, o que acontece? Elas perdem o poder, se levanta o anticristo e faz perseguição. E começa as mortes. Então, quando a gente olha esse texto que a gente leu, não significa que todas já estão mortas e estão lá clamando e que vai vir um outro grupo de pessoas. Não, porque em 3 anos e meio vai seguir tendo perseguição, vai seguir tendo morte. E a gente vê na palavra de Deus que se esses dias não fossem, entre aspas, contados e abreviados, não ia sobrar ninguém, porque vai ser uma perseguição. Para quem acredita que não, essa grande perseguição já aconteceu na Idade Média, a palavra de Deus nos diz que é uma perseguição que nunca houve, está lá em Daniel, nunca houve e nunca mais haverá. Entende? Vai ser uma coisa muito forte e a gente tem que estar preparado para isso. Então, quando a gente vê esse versículo nos apontando esses mártires, eles já são esses que já sofreram na pele a perseguição em todas as eras, somado com esses que estão despertando, né, nessa última semana, estão sendo mortas aí no início. E aí sim precisa, o que o texto nos apresenta subsequentemente, é que precisa se completar o número dos que precisam ser mortos por causa desse testemunho que eles sustentam. Irmão Ricardo, o que o irmão pode trazer para nós aí? Uma outra comprovação no próprio livro de Apocalipse, de que tratam de pessoas, né, os mártires do passado, o Senhor Jesus menciona Antipas no livro, na carta mencionada para a igreja de Pérgamo. Antipas, minha fiel testemunha, naquele tempo, no 1º século, onde Antipas ele guerreou naquele momento, ali naquele cenário, e ele defendeu a causa do evangelho, que lá naquele tempo já estava sendo confrontado por muitas heresias. Então, aquele passado de Antipas, ele aponta também para algo vindouro, e que nós já estamos percebendo no cenário, né, atual. Uma batalha espiritual muito grande, onde o Senhor está levantando pequeninos, aqueles que muitas das vezes não estão sendo enxergados, e são levantados pelo Senhor para defender a causa do evangelho genuíno do reino, para defender a sã doutrina dos apóstolos, que há de restaurar nesses últimos dias. Então, Antipas é a figura das testemunhas que vão sustentar o evangelho aí, proclamar o evangelho, nesta primeira metade da semana, e os 4 primeiros selos dão essa sustentação, essa explicação, não somente pela leitura do livro de Apocalipse, mas também sustentando da lei, dos profetas, que dão essa sustentação da ação das 2 testemunhas nesta primeira metade da semana. Lembrando que a Apocalipse 11 menciona lá no verso 4 que as 2 testemunhas são 2 oliveiras e 2 castiçais. Se nós atentarmos para o livro de Números, capítulo 11, nós vamos perceber que lá naquele cenário havia Moisés, e o Senhor tirou de Moisés a porção do Espírito e derramou sobre 70. E havia Medade e Eldade lá no arraial, e eles, mesmo não estando juntos com os 70, eles receberam a porção do Espírito. Ali era uma figura, uma sombra para poder entender o que é que vai acontecer nos últimos dias, onde o Senhor vai derramar do teu Espírito, e as 2 testemunhas vão tocar trombetas, anunciar, profetizar a palavra do Senhor para o despertamento espiritual. E muitos que vão despertar, sendo prudentes, vão conseguir, né, sustentar, receber uma parte dessa porção do Senhor, porque elas são prudentes, e vão seguir as 2 testemunhas, e a menorá vai acender.
as 7 lâmpadas vão acender. Então, o quinto selo aí, ele vem numa sequência após a ação das 2 testemunhas. Por isso que é importante conectar o quarto animal, o quarto querubim ali de Apocalipse 4, que está conectado com o quarto selo, é a águia voando, chamando para essa transição da primeira metade para a segunda metade da semana, onde parte do povo de Deus será levado para o deserto com asas de águia. E haverá ali na metade da semana para frente a perseguição dos santos, a perseguição e o martírio das testemunhas. Então, importante realizar essas conexões para poder entender o contexto desse cenário. Eu vou pegar um gancho do irmão Ricardo, né, junto aqui na sequência, que ele tá desenrolando bem o assunto, né? Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, veja só, esse momento, né, é óbvio que o capítulo 12 aqui do Apocalipse, ele está dando um resultado final, mas ainda não aconteceu, né? Mas ele já está trazendo um resultado final, assim como o dragão, né, que vai ficar lá de pé na areia do mar lá, né, que fala da descendência de Abraão. Mas olha só, eles o venceram, né? O interessante é que as 2 testemunhas, quando elas terminam de dar o testemunho, a besta que sobe do abismo lutará contra elas e as vencerá. Em algumas traduções vai dizer e as matará, né? Olha só, a besta vence as 2 testemunhas, só que a palavra não deixa a coisa morrer, né? Fica até tenso, né? Peraí, a besta vai vencer as 2 testemunhas? Como é que é? Né? Parece até contraditório, mas não é, que Deus já está trazendo o resultado final aqui, né? Eu quero pegar mais um texto aqui para puxar. Apocalipse 13. Eu deixei anotadinho aqui para agilizar. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, né? Aqui fica uma pergunta, né? Para a pessoa responder, para ela refletir. Porque tá sugerindo, ó, se alguém for para cativeiro, vai. Se alguém quiser morrer pela espada, vai ser morto pela espada, né? Aqui está a perseverança dos santos, né? Aqui está a perseverança, né? E quando a gente olha para o evangelho a fundo, também o evangelho nos traz isso, que nós devemos ser perseverantes, né? E aí, quando você fala assim, não, mas eu sou perseverante na santidade, eu sou perseverante no jejum, eu sou perseverante em ir no monte, eu sou perseverante em fazer tantas coisas, né? Mas aqui está uma palavra que não tem como você desconectar, você fala, peraí, não, mas isso aqui é os judeus que vão ser perseverantes, né? É os santos judeus, né? Os judeus que negaram Jesus, que não conhecem Jesus, não quer Jesus, tem raiva de nós, eles é que vão ter perseverança, vão perseverar? Como, né? Fidelidade, né? Ainda tem que ter fidelidade, ó, né? Aqui está a perseverança e a fidelidade. É uma igreja fiel, uma igreja que vai esperar sofrimento. Assim como João fala, que eu sou companheiro de vocês na tribulação, no reino, e tomo parte de tudo isso que eu estou passando agora, vocês também vão passar, e somos iguais, né? Eu estou um pouquinho mais adiantado aqui, mas mais para frente vocês também vão enfrentar do mesmo jeito, né? Então, a Bíblia não deixa a gente desconectar uma coisa da outra, para deixar tudo amarrado, né? Aí eu termino a minha fala aqui. Não, verdade, muito bem colocado. E o texto que o irmão trouxe, ele faz uma conexão com um outro texto, e eu vou ler para vocês. Por quê? Porque o Apocalipse 13 está mostrando a besta que emerge do mar. E a gente sabe aqui, irmãos, que essa besta, ela vem trazendo o dragão e é o anticristo surgindo na metade da semana. Não tem como desconectar isso. E esse é o versículo que o irmão trouxe. O versículo anterior diz assim, ó, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, que ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada.
aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Que mensagem dura, né? Uma mensagem que a gente está pregando aqui para os irmãos, de que seremos perseguidos e mortos. Olha só. Só que o texto que traz ali da terceira voz, ele vai dando uma amplitude e apresenta o mesmo ponto, revelando diferente. Quer ver só? Ó, seguiu-se estes, capítulo 14, versículo 9, desculpa. Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba sua marca e seu nome. E aqui diz, no versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E olha o que a quarta voz vem nos dizer. Então houve uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esse é o ponto principal da mensagem. É as obras que a gente está carregando. Porque quem está lá debaixo do altar clamando, por que você acha que ele está clamando por justiça? Porque os atos deles foram atos de justiça. E são os atos de justiça que vão determinar se a gente vai entrar para reinar com Cristo ou não. E é esse ponto que a gente está trazendo. Mas o que a gente quer trazer também é que não é toda a igreja que vai morrer. Porque se a gente for para o capítulo 12, a gente vê que uma parte da igreja dessa mulher vai fugir para o deserto, onde terá um lugar onde ela vai ser sustentada, fora da vista da serpente. Mas, irmãos, desculpa, a mensagem é dura, eu sei, mas muitos irão morrer. A gente não vai se escapar disso. Quem prega que a igreja será tirada antes dessa grande perseguição não está em conformidade com a palavra de Deus, e a gente não pode ser omisso em trazer essa mensagem dura para vocês. É complicado, mas nós não podemos ser omissos. Podemos avançar o próximo versículo, porque aqui a gente pode talvez tratar um pouquinho mais aí sobre esses, né, que estão aí clamando. Versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão, então, clamando por quem está sobre a terra, pelo próprio sangue deles. O que pode trazer para nós aí, meu irmão Ricardo? Então, essa fala que você teve a respeito das obras, e as testemunhas, os mártires estavam ali com as suas obras, e faz lembrar que essas obras de justiça, esses atos de justiça, servirão para as vestimentas dos santos. Né? Muito interessante isso. E outro detalhe também, o irmão Márcio, ele mencionou a respeito da besta que vai vencer, que vai prevalecer. E aí eu quero trazer um entendimento, porque às vezes muitas pessoas sustentam um certo pensamento a respeito da passagem, mas a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, por que a besta vai prevalecer? Que incoerência é essa? Então, nós precisamos entender os fundamentos que cercam a mensagem de hoje. Ali, na passagem onde fala as portas do inferno, infelizmente, essa palavra inferno, ele veio da tradução latina, e aí deu uma dificultada no entendimento aí das passagens bíblicas. Mas aqui, nessa parte, fala inferno como Hades, esse mundo dos mortos. Então, a mensagem é: a porta do Hades não prevalecerá contra a igreja. Ou seja, o poder da morte não vai prevalecer contra os santos, que vão vencer nesses últimos dias. Por isso que nós precisamos desmistificar certas doutrinas, tá? Que infelizmente
doutrinas humanas que ofuscam essa realidade da mensagem de Deus. E aqui no verso 10 fala que eles clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro e santo, né, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é importante nós termos esse entendimento, porque essa vingança está associada de Jesus ter vencido a morte. E por ele ter vencido a morte, nele está o poder de escaparmos da morte na ocasião da sua vinda. Tá aí que é muito importante esse entendimento, porque lá em Efésios 4, do 8 ao 10, está escrito que Jesus levou cativo o cativeiro. E ali nós precisamos conectar com o Salmo 68, porque ali dá uma completude nessa mensagem que Paulo trouxe, porque ali está escrito no Salmo 68 que o Senhor levou o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, libertador, para escaparmos da morte. Então Jesus, ele tem o poder para escaparmos da morte. Por isso que a porta do Hades, a porta do mundo dos mortos, não vai prevalecer na ocasião da vinda de Jesus. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos nessa ocasião, neste momento, né, serão transformados na ocasião do arrebatamento. Hebreus 2, verso 13 diz assim, que por sua morte, falando de Jesus, ele derrotou aquele que tem poder da morte, no caso, o diabo. O poder da morte estava nas mãos do diabo, mas Jesus tirou esse poder do diabo, e agora ele tem a chave de Davi, que abre. Por isso que lá em Apocalipse 1, 17, 18, o próprio Jesus diz que ele tem a chave da morte e do Hades. Ele detém o poder para escaparmos deste domínio da morte. Amém? Amém. Irmão Márcio, o que pode trazer sobre esse versículo para nós aí? É muito interessante, né? O irmão Ricardo se empolga e vai mesmo, engata uma quinta ali e cai para dentro, né? Verdade. É interessante essa frase aí, irmão Ricardo. A gente, no início da minha conversão, né? Uma das mensagens que mais me chamava a atenção é quando o pregador falava e gritava, inclusive, né? Na época do Marco Feliciano, Benhur Lopes, os caras tremia mesmo. Então, o que acontece, né? Eu gostava de ouvir quando falava, né? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E era uma mensagem assim gostosa, né? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ser vencedor, né? E tal. Não, mas eu sou vencedor em Cristo. Beleza, né? No início da minha conversão, esses jargões, né? Me ajudaram muito. Só que hoje eles não fazem muito mais sentido por causa que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, né? Vai querendo coisas mais profundas, né? E não que isso não tenha importância nenhuma. Tem o tempo da importância dela, né? Mas, né, a igreja, então, ela é vitoriosa, né? Jesus já venceu por ela, claro. E em todas as 7 igrejas, né, ele sempre deixa uma fala no final, né? Ao que vencer, será coroado de glória, terá a coroa da vida, vai se alimentar da fruta do jardim, vai entrar no paraíso, e vai, e tal. Ou seja, todo mundo tem que vencer para herdar, né, aquilo que Jesus tanto está falando. Então tem que ser vencedor, né? Tem que ser vencedor em todos os sentidos, né? E para todas as eras. Tem que ser vencedor antes da grande tribulação, você tem que ser vencedor, vencer o pecado, vencer as tentações da vida e tudo mais, né? Mas na última semana, infelizmente, é vencer mesmo a besta, vencer a marca e tudo mais, né? E olha só, Apocalipse 15, 2, né? Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, e que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas nas mãos, né? No caso é o cântico que vai começar, né? O cântico da vitória, porque é os vencedores, né? Bom, quando, né, você olha assim de uma maneira geral, a igreja é vencedora, a igreja venceu.
E Deus gosta de detalhes, né? Ele não gosta de... eu sei que é vencer. Pela fé a gente sabe. Opa, sou vencedor pela fé, claro. Mas como? Cadê o detalhe? Que jeito que foi? Ele gosta de deixar tudo escrito bonitinho. Eles venceram, derrotando a imagem da besta, né? Venceram a besta, venceram os adoradores da besta, venceram tudo, né? E a igreja, não tem como falar que não é igreja aqui, né? Então eu acho muito importante a gente pegar os detalhes, né? Cada um de nós tem uma porçãozinha para falar, e uma coisa vai fortificando, fortalecendo o outro ali, e a mensagem vai ficando redondinha, né? Sim. E aqui, então, eu finalizo a minha fala, tá? Eu entrei num ponto aqui, eu ia entrar em outro, mas vai sair do foco. Então, é bom a gente se manter aqui mesmo, por enquanto. Tranquilo. Então, depois o irmão pode trazer sem problema nenhum. O que eu quero trazer aqui a respeito desse versículo é o seguinte, tá? O que acontece? Tá, a mensagem é difícil, a mensagem que nós estamos trazendo, a mensagem de morte, mas a palavra de Deus, ela nos traz uma recompensa, E o que a gente consegue enxergar, o que a gente consegue ver a respeito de tudo que vai acontecer? Quando a gente vê a última semana se desenhando, e ali nos postos 7 requisitos, um dos requisitos para se completar é justiça eterna. Essas almas que estão debaixo do altar estão clamando pelo quê? Estão clamando por justiça. E nós temos um Deus de justiça. Então, assim, muitos que vão dar a sua vida nessa última metade da semana vão entregar a sua vida conscientes. Será que nós estamos preparados a dar a nossa própria vida por amor do Senhor? Será que estamos preparados hoje, no dia de hoje? As pessoas querem esperar a metade da semana para entregar a sua vida. Não, porque quando eu ver tudo se desenhando na minha frente, eu vou ser um mártir. Mas hoje, no dia de hoje, não consegue resistir o mínimo que seja para uma pequena tentação. Não consegue se manter posicionado diante do altar. A igreja que Deus está esperando, ela não está dentro de 4 paredes. Ela está dentro de você, é você mesmo. Nós precisamos nos posicionar como testemunhas hoje. Hoje tem gente morrendo. E a morte, como o próprio Jesus disse, não se dá simplesmente pelo ato do assassinato. Uma própria fala, uma própria praga rogada da boca de alguém, você está matando essa pessoa. Jesus Cristo falou. Muitos de nós aqui já fomos mortos por alguém, o evangelho está sendo derrubado e muitos estão servindo hoje como testemunha. Eu não estou fazendo a mesma comparação de uma morte física, não tem como fazer, porque eu sei que a morte física é muito superior, mas o que eu quero que vocês entendam como está a sua vida. Estamos nós preparados realmente para passar por essa fase? Não, eu vou esperar então, porque vai chegar um momento e talvez eu vá ser protegido no deserto. Meus irmãos, a gente não tem como saber o que irá acontecer. Nós não temos como saber. O que eu tenho para dizer para você primeiramente, se prepare. Hoje é o dia de entregar sua vida para o Senhor. Hoje é o dia de fazer as mudanças necessárias. Hoje é o dia de se posicionar para ser essa igreja ativa. Olha só, Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Por mais que a gente seja perseguido, por mais que a gente venha a ser mortos por causa do testemunho que a gente venha a pregar, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa, nós temos um Deus de justiça. Ele vai trazer essa justiça eterna aqui na terra. Então, meus irmãos, que a gente possa ficar focado nesse ponto. Porque esse é o ponto mais importante. Nós estamos clamando não só aquelas testemunhas que estão lá debaixo do altar, mas muitos de nós aqui hoje estamos clamando por essa justiça. E a gente não consegue ver um pingo de justiça na terra. Mas precisamos estar posicionados. Vamos avançar então para o versículo 11, porque esse versículo ele vem a coroar. Jesus vem, é como se fosse uma promessa, como se fosse a promessa que ele está dando para as igrejas, que a gente já teve aqui o episódio das igrejas, porque é lindo também. Por que ele diz ali no versículo 11? Então, cada um deles foi dado uma vestidura branca, e eles disseram,
que repousasse ainda um pouco mais, até que se complete o número dos seus conservos, os mesmos que também irão ser mortos, por causa do testemunho que eles estão levando adiante. Então, meus irmãos, essa é uma promessa, uma vestidura branca. Mas olha só, eu já falei no episódio que a gente tratou sobre essa igreja, essa vestidura branca ela vai ser dada para quem já está vestido, para quem não for encontrado nu, e esse é o ponto mais interessante que a gente precisa absorver. Meu irmão Ricardo, o que ele não pode trazer para nós aqui? Então, o Senhor já deu aí uma prévia do que vai acontecer a respeito das vestes brancas, os atos de justiça desses mártires, como se fosse matéria-prima para a confecção das vestes brancas. E interessante também que quando nós tivermos com as vestes brancas, aqueles que vão olhar para nós, para a igreja, cada um vai ter uma veste peculiar, uma veste específica, que vai dar identidade para aquela pessoa, para aquele rei e sacerdote. Porque se os atos de justiça vão se converter em veste, então cada um aqui realizou um ato, né, peculiar, porque é uma obra específica que o irmão Márcio está fazendo, que o Wagner está fazendo, que eu estou realizando. Os atos de justiça são pessoais, peculiar. Então, é uma vestimenta que vai dar identidade para essa pessoa que estiver reinando. E se nós olharmos lá para a parábola das minas, né? Aqueles que galgaram as suas minas, eles vão exercer autoridade pela quantidade das cidades. Então, as pessoas vão olhar para as vestes brancas e vão conseguir identificar ali a autoridade já nas vestes. As vestes vão transparecer, vão refletir o tanto de autoridade que aquela pessoa vai exercer no reino milenar. Então, isso é muito lindo. Se nós meditarmos aqui nessas vestes brancas, nós vamos entender o quanto que o Senhor é justo, e a justiça de Deus vai refletir nas nossas vestes, nas vestes dos santos, nas vestes daqueles que vencerão este momento tão conflituoso. E nós, meditando aqui acerca da chave de Davi, o domínio, a autoridade sobre a morte, não tem como não esquecer daquela passagem de Isaías 22, onde tem a figura de Sebna, a figura de Eliaquim, onde Sebna, né, usou de sua soberba para querer se igualar aos governantes lá de Israel, e o Senhor destituiu ele do seu cargo e colocou Eliaquim, né, no seu lugar, e Eliaquim ficou com a chave de Davi. E a palavra Eliaquim significa Deus levanta. E a palavra no final, e cum é levantar, é ressuscitar. É a palavra, é a promessa que o Senhor deixou aqui no verso 11 para esses mártires, de que eles vão, na ocasião da vinda de Jesus, ressuscitar e reinar com o Senhor no reino milenar. Mensagem linda. Um outro ponto importante, né, também não é aqui para nós, né, mas é importante a gente entender as vestimentas, né, as duas testemunhas de Apocalipse 11 estão vestidas adequadamente como Deus quer. Tipo como se fosse o fundo dessas vestes que a gente vai receber com Jesus, né? Então, elas vão estar vestidas de pano de saco, né? Eu vejo alguns youtubers aí gravando com pano de saco de café, né? Aquele saco cinza, sabe? Bege. Trabalhei com aquilo já, conheço muito bem aquele material, dá uma coceira que vocês não fazem ideia. Deus não está mandando a gente vestir um pano daquele para aquilo perturbar a gente, deixar a gente desconfortável, para agradar a Deus, né? Porque a vestimenta que ele quer é obedecer a palavra, se adequar ao evangelho dele, né? Isso é se vestir de pano de saco. Aí sim a gente está preparado para vestir realmente o linho fino, né? Apocalipse
17:4. Então eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando eu vi, eu admirei-me com grande espanto. Então o anjo mostrou para João, né, a prostituta. Essa prostituta está montada na besta de 10 chifres, 7 cabeças, né? Ela que está, entre aspas, coordenando tudo, né, comandando. E ela está embriagada com o sangue das testemunhas, né? Quais testemunhas? Aquelas duas de Apocalipse 11? Ou aquelas do capítulo 1? Ou aquelas do capítulo 10? Aquelas do capítulo 19? Aquelas do capítulo 14? Porque quase todos os capítulos, né, vai falar de testemunhas. Inclusive lá em Atos, né? Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Não é verdade? Então, quais testemunhas que essa mulher está embriagada com sangue? Né? Então, a gente não pode usar uma expressão do pastor Pedro, não pode ficar engessado num ponto só. Não ficar travado, amarrado num ponto só. Tem que generalizar no sentido de abrangir toda a igreja, todas as eras da igreja, né? Sim. Essa mulher ela tá exercendo esse ofício de se embriagar com o sangue, né, das testemunhas de Jesus. E então João ficou admirado, né? Até porque ele está no início, né, do assunto, né? Embora ele foi arrebatado no dia do Senhor, no nosso futuro, inclusive, ele se admirou porque ele viu muitas coisas, né, que iriam acontecer. Então qualquer um de nós ficaria espantado e assustado, né? Aí eu finalizo aqui minha fala por enquanto. Não, irmão, muito bom, muito boa colocação. E a gente vê que essas duas testemunhas, como o irmão mesmo trouxe aqui, estão espalhadas por todo o livro de Apocalipse, está espalhado lá em Daniel e outros profetas da Bíblia que trazem sobre essas duas testemunhas, esses mártires que precisam ser mortos. Mas eu vi um zoom desse episódio, meu irmão Ricardo, lá na carta de Sardes. Parece que vem dando um zoom dessa igreja que está passando por essa perseguição, e a gente vai dar uma lida aqui, tá? Apocalipse 3, no versículo... Vou ler o versículo 2, tá? Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Então, assim, o que o irmão Márcio trouxe a respeito desse ponto, porque muita gente às vezes pode pegar um corte aqui desse vídeo e dizer, viu, ó, eles estão lá, já receberam a coroação, já estão julgados e já estão reinando com Cristo naquele momento. Não é o que o texto está dizendo. O que o texto está querendo nos trazer é que quem vai estar vestido de branco é porque já está vestido. É essa noiva que já está revestida de Cristo. E é exatamente o que está trazendo aqui, que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem os ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu trouxe um outro texto aqui, que está lá em Apocalipse 19, para a gente ver como a conexão que Deus faz, ela é perfeita. E quando traz o júbilo no céu, diz assim, ó, a salvação, versículo 1, tá? A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. Então Deus vem para fazer justiça e juízo. E no versículo 7 vai dizer assim, ó, alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Aí a gente já vem o casamento da igreja com o noivo, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça, e é isso que nós estamos trazendo. A justiça, quem é que está sendo achado vestido não nu? Quem está sendo justo aqui na terra?
e Deus coroa com os atos de justiça, mantendo, então, essa igreja vestida. As vestiduras brancas, a gente pode trazer aqui que Jesus, Deus está dando assim um panorama para dizer assim, ó, essas pessoas são puras. Não significa que elas vão tudo andar de branquinho e que isso representa o que Deus está trazendo. Não. Pessoas puras, que não têm manchas, que seguiram o Cordeiro e que foram dispostas a morrer se necessário fosse, né? E continua dizendo ali, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, e ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, essas testemunhas mantêm o testemunho de quem? De Jesus. Por isso que a gente vê que a igreja está vestida de Cristo. Quando a gente vê a Nova Jerusalém posicionada, quando ela nos é trazida lá no Apocalipse 21, a gente vê todas aquelas pedras preciosas que estão sendo nos mostradas na roupa dessa igreja, e se a gente for perceber, todas aquelas pedras estão apontando para a vestimenta sacerdotal, o que nos traz que essa igreja está vestida e revestida de Cristo, meus irmãos. Então, pouco importa que nem o irmão Márcio trouxe aqui, a gente botar um saco de arroz, um saco de batata cinza, marrom, verde, para dizer que a gente está de luto. Não é isso. Quando o próprio texto das duas testemunhas nos apresenta que elas estão vestidas de saco, está nos dizendo o seguinte, o que elas menos estão se portando é para vestimenta, menos estão se portando é para coisas materiais nesse mundo. Essas duas testemunhas, elas por fora estão derrotadas, por dentro estão transformadas, limpas, brancas e purificadas. E para consideração final aqui, eu quero deixar para os irmãos um texto que a gente vai ler, tá? Está lá em Apocalipse 15, meditem. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos estão manifestos. Então, meus irmãos, o que a gente quer trazer para vocês hoje é, por mais que a gente passe dificuldades nessa vida, por mais que a gente enfrente provações, estamos sendo muitas vezes privados aqui de muitas coisas por defender o evangelho. O apóstolo Paulo nos diz que o sofrimento e a dor desse mundo presente não se compara à recompensa que teremos. Mas o próprio livro de Apocalipse diz que a gente precisa ser encontrado vestido e não nu. E a vestidura que a gente precisa trazer junto com nós é o nosso caráter. Então, a gente faz um apelo para você, que você mantenha seu caráter íntegro e que você, quando Cristo voltar, possa ser encontrado vestido e não nu. Então, quando Cristo olhar para você, ele já vai enxergar em você essa vestidura branca, de linho finíssimo, e muito mais do que isso, vai poder ser visto em você a vestidura do sumo sacerdote com todas aquelas pedras preciosas, luzentes e resplandecentes, que são os atos de justiça. E uma ótima noite e até semana que vem. Tchau, tchau.